obrigado por ter orado comigo junto, e me deram a força, mas eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Oh Deus, como é maravilhoso poder ser filho teu, como é maravilhoso crer no teu nome, como é maravilhoso desfrutar da tua presença, como é maravilhoso fluir no Espírito, como é maravilhoso saber que independente de qualquer coisa, eu sou recebido no trono, porque esse é o meu lugar. Oh meu Deus, aqui eu sou o estado, mas aí é a minha posição, eu estou em Cristo, muito acima de todo principado, potestade, poder, nome que se nomeia. Oh Deus, eu oro para que os olhos do coração dos meus irmãos sejam abertos, oh Deus, que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, que haja revelação, espírito de sabedoria, de revelação, meu Pai, em nome de Jesus, para que eles possam não apenas entender com a mente, mas possam crer no coração que o Senhor, o nosso Pai, está fazendo uma grande obra, assim como nós educamos os nossos filhos. Oh Deus, nos educa, nos ensina, nos mostra, ó Deus, nos conduz no teu caminho. Nós não queremos andar na nossa rota, nós queremos andar no teu caminho. Não à toa o Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós seguimos por esse caminho. Nos dá essa graça hoje em nome de Jesus. Amém. Eu estou com vontade de orar, eu posso ficar orando aqui até amanhã, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Agora, quando a gente ora, né? Tem uma parábola que Jesus conta, daquele pessoal que estava na praça, né? E Jesus conta essa história para os fariseus, e ele diz assim: poxa, quando a gente convida vocês para brincar, vocês não querem brincar conosco. Agora, quando tem um velório que precisa chorar, vocês também não querem chorar conosco. Afinal, o que vocês querem? Quando a gente vem na presença de Deus, a gente vem para desfrutar. Diga, desfrutar. Desfrutar da presença. A gente não vem analisar se o louvor é bom ou se o louvor é ruim, entendeu? Se alguém dançou mal ou dançou bem, se por acaso o pregador escorregou em alguma coisa, fez uma confusão num texto ou alguma coisa do tipo. A gente não vem para a igreja, para o culto, para perceber que a roupa de alguém está assim ou está assado, que alguém engordou, emagreceu. Eu sei que todas essas coisas todo mundo presta atenção, mas a gente vem por um motivo muito maior, que é a presença de Deus. A presença de Deus ela é maior do que qualquer outra coisa, irmão. E a gente só veio aqui por isso. Porque se você veio por um outro motivo, talvez já fosse melhor tu não ter vindo. Mas agora, se você veio na presença de Deus, você precisa desfrutar dessa presença. Não vai embora sem abrir seu coração diante dele, sem levantar sua mão e se render. Às vezes parece que é um teatro que o pessoal do louvor faz, mas não é não. Quando você tem a oportunidade de levantar suas mãos e se render, e levantar as mãos é justamente isso: eu estou me rendendo diante de Ti, de alguém que é maior, que é mais poderoso, que me ama, que me sustenta, que me conduz, que me impulsiona, que no meio das tempestades, das crises, dos problemas, da dificuldade, continua me sustentando. E eu levanto as minhas mãos para o Senhor. Você entende isso? Né? Quando eu bato palma, é porque eu estou glorificando a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. A minha alegria é dEle, porque a alegria dEle é a minha força. E assim nós comparecemos diante do Senhor, não como alguém que é um miserável pecador que está aqui, Senhor, tem misericórdia. Não, nós comparecemos diante de Deus como nós comparecemos diante do nosso Pai. Ele não veio aqui trazer nem revelar, Jesus não veio trazer nem revelar nenhum nome extraordinário de Deus do Antigo Testamento, El Shaddai, o Jeová Tsiquê, ou El Elohim, ou sei lá, ou qualquer um dos nomes de Deus do Antigo Testamento. Não. Ele veio revelar o nome que está acima de todo nome. O nome é Pai, porque o nosso Pai é tudo isso que o Velho Testamento disse. Mas apesar de toda essa nomenclatura, toda essa revelação, para nós simplesmente Ele é o nosso Pai. E assim como uma criança pode correr na direção do seu pai, assim como uma criança que quando está em problema e dificuldade ela grita Pai, e o pai para o que está fazendo e corre para socorrer, assim é Deus com você. Agora se coloque na posição de criança, não se coloque na posição, outra posição qualquer, se coloque na posição de criança e chame pelo seu pai. Ele vai atender o seu chamado, ele vai correr para você. Sabe qual foi a única vez na Bíblia que Deus correu? Porque Deus não tem pressa. A única vez na Bíblia que Deus correu é quando aquele filho pródigo estava voltando para casa, estava no lama,
no meio dos porcos. E quando ele viu o filho, diz que o pai correu para abraçar o seu filho. É a única vez na Bíblia que diz, que aponta, que Deus correu para alguma coisa. Deus tem pressa em abraçar um filho. Deus quer proximidade. Deus quer intimidade. Sabe por quê? Se eu estivesse lá no Jardim Catarina, eu dizia assim, esse tempo aqui leva conta do pastor Léo. Mas ele vai ver no vídeo depois e vai entender o que eu estou falando. Sabe, o cristianismo, irmão, não é religião. Qualquer religião que exista é um conjunto de regras, que se você cumprir aquele conjunto de regras, você vai agradar a Deus, ou a divindade daquela reunião, seja lá, seja Ogum, seja lá o que for, seja Buda, seja o próprio Deus. Isso é religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E não satisfeito com isso, depois de morto por nós e ressuscitado para nossa justificação, Deus agora resolveu descer de novo do céu. E no dia de Pentecostes Ele resolveu fazer de cada um de nós sua morada. Deus resolveu morar dentro de você. Por quê? Porque Ele quer intimidade. Sabe, quando Deus fala dessa intimidade, Ele não fica dizendo assim, puxa, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés. Não, o templo reconstruído por Neemias e por Esdras, por Zorobabel, ou o templo de Herodes. Não, Ele fala assim, ai, que saudade da tenda de Davi. Porque na tenda de Davi, quando Davi traz a presença de novo para Jerusalém, não tem arca, não tem parede, não tem véu, não tem nada. Deus está no meio do povo. E há danças de louvor e adoração 24 horas por dia. Festa, presença de Deus. Deus não quer distância. Cristianismo é relacionamento. É você falar com Ele todo dia, você ouvi-lo todo dia, você experimentar da presença, desfrutar o máximo que você pode. Tu veio para cá carregado de problema, de situação, de circunstância, e não desfruta da presença, porque a presença de Deus no meio da reunião dos crentes, ela é mais forte, porque existe o Espírito Santo dentro de mim, e existe o Espírito Santo dentro, tá bom, só existe dentro de mim, mas a teoria é que deveria existir o Espírito Santo dentro de todos nós. E isso nos fortalece como igreja. Ele diz assim, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então é glória de Deus na terra quando a igreja se reúne. Só precisa se reunir com o motivo certo. Nós não viemos aqui para outra coisa, nós viemos aqui por causa da presença do Senhor. Diz um amém aí? Agora eu vou começar a pregar. Esse período todo aqui a gente vai botar na conta do pastor Léo. Depois você pode mandar mensagem para ele. Repete comigo assim, cartas vivas. Cartas vivas. Assim que Paulo nos chamou, o Espírito Santo nos chamou de cartas vivas escritas por Deus. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu ver que horas são. Antes das 10 a gente vai embora. 2 Coríntios, calma, não sai correndo. Eu estou só brincando. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Diga, eu sou uma carta escrita por Deus. Mas essa carta que é você, escrita por Deus, ela é lida por quem? Todas as pessoas que te veem, que te conhecem, elas estão lendo aquilo que Deus está escrevendo em você, na sua vida. Por isso você é uma verdadeira carta viva. O versículo 3 continua dizendo assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ele está exaltando a igreja de Corinto. E diz mais, resultado do nosso ministério, do seu ensino. E ele fala assim, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Diga assim comigo, Deus está escrevendo algo importante e eterno na minha vida. Ele diz assim, não está escrito em tábuas de
pedra. Em tábuas de pedra foram escritos os mandamentos da lei, mas agora não, agora ele está escrevendo algo novo, algo vívido da parte dele, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações humanos. Diga, ele escreve no meu coração. Oh meu Deus, ele escreve no meu e no seu coração. Sabe, Paulo está dizendo assim, nós somos cartas vivas escritas por Deus, e todo mundo pode ler essas cartas, você sabe muito bem disso. Agora, contudo, existe uma coisa que eu preciso trazer revelação para você. Deus, ele está escrevendo uma história. Existe uma história que Deus escreve, que é a história geral, né, das dispensações. Nós estamos no tempo da graça, logo vai ter o tempo do governo de Jesus, no milênio, depois a eternidade. Essa história já está escrita, já tem o seu final, mas no meio dessa história ele está escrevendo a história de cada um de nós. E se ele tem o poder de escrever essa história, porque no dia que você entregou sua vida para Jesus, você deu a caneta para ele, agora é ele que escreve, ele é o autor, ele é o consumador, ele está fazendo algo grande, importante na sua vida. Mas o Senhor estava me dizendo essa semana que ele nos deu um poder. Deus gosta disso, ele gosta do livre-arbítrio, ele gosta de permitir que a gente escolha. Por que isso? Porque cristianismo não tem um conjunto de regras para ser seguido. Cristianismo é um relacionamento entre nós e Cristo, e ninguém quer ser amado por obrigação, mas quer ser amado porque é amado. Você quer participar de alguma coisa porque você é bem-vindo e é bem recebido. E assim é o cristianismo. Então ele nos deu o poder de fazer algo no meio daquilo que ele está escrevendo. Se Deus escreve uma história, a história da sua vida, você tem o poder dos pontos e das vírgulas. As pontuações dessa história são feitas por você. Então Deus está escrevendo alguma coisa e você pode colocar uma vírgula naquilo que ele está escrevendo e pausar aquilo. Você pode colocar um ponto e vírgula, fazer uma pausa maior. Você pode colocar um ponto, parágrafo, porque você quer mudar a temática daquilo que está sendo escrito por Deus. E você também tem o poder de colocar um ponto final e não permitir que nada mais aconteça na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Então entenda isso, é importante dizer isso, porque Deus está escrevendo uma carta, você é essa carta. Agora, a capacidade, a possibilidade de fazer a pontuação dessa carta, ela é sua. E muitos de nós estamos usando as vírgulas, os pontos finais, e em momentos errados, e isso traz sobre nós consequências por causa das nossas escolhas. Glória a Deus. Oh meu Senhor, eu oro para que haja revelação. Traz revelação ao nosso coração, traz revelação à nossa mente, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração nessa noite. Sabe, Deus respeita a sua pontuação em relação à sua vida. Embora ele já tenha escrito o final da história, a sua vida você pode pontuar. Resumindo, Deus está escrevendo uma nova história e você tem o poder de colocar pontos, vírgulas, etc. E eu vou mostrar isso para você em alguns exemplos que eu acho que é mais fácil. Repete assim comigo: João Batista. João Batista, ele oscilou na pontuação que ele fez. Ele oscilou na sua pontuação. Sabe, ele começou muito bem, mas ele terminou de maneira muito precoce. E João, ele era considerado pelo próprio Jesus o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Ele era o maior de todos os profetas. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque ele estava profetizando na antiga aliança, a dispensação da lei que já terminou, e agora nós somos o reino, nós somos os pregadores da nova aliança, nós somos os profetas da nova aliança. Então, por causa disso, Jesus, em comparação, diz que o menor de nós é maior do que ele. Sabe por quê? Porque nós temos uma mensagem, diga mensagem. Uma mensagem diferente. Pastor, não sei o que fazer, apóstolo, o que eu vou falar? Ele está escrevendo essa mensagem em você. Eu acabei de dizer que você é uma carta viva. Ele está escrevendo na tábua do seu coração uma mensagem que todo mundo pode ler. E João era o maior dos profetas. Ele começou muito bem, porque ele cumpriu a sua missão. João capítulo 1, versículo 29 diz assim: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi, versículo 34, e testifico que esse é o Filho de Deus.
Então ele tinha uma mensagem e ele entregou aquela mensagem. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele diz: eu testifico, eu vi e sou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Mas assim, ele teve uma oportunidade extraordinária de se juntar a Jesus, de se unir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, mas ele não quis. Ou seja, na história da vida dele, ele colocou uma vírgula, fez uma pausa, ele não quis dar continuidade necessariamente à oportunidade que ele tinha. Olha só o que a palavra diz em João capítulo 1, versículo 36. Quando viu Jesus passando, João disse assim: vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 37. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Um desses 2 discípulos era André, que depois trouxe Pedro. E naquele momento em que ele testifica e vê, olha lá o Cordeiro de Deus, ele está passando, ele teve a oportunidade de simplesmente deixar o que ele estava fazendo e seguir a Jesus. Mas ele fez isso? Não, não fez, porque ele estava apegado à mensagem que ele tinha. Mas a mensagem de Jesus, ela era superior à mensagem que ele tinha. Então ele deixou de ser mais um. De manhã eu falei o número, né? Porque são 12 discípulos. E disse assim: não, desculpa, não vou falar o número. Mas ele teve a possibilidade. Quem lê, entenda. Ele teve a possibilidade. Ele teve a possibilidade de seguir Jesus. Podia ser Pedro, Tiago, João e João no barquinho. Mas ele não fez isso. André seguiu, o outro discípulo seguiu. E ele continuou dentro da sua vida, no seu ministério, no seu ponto de vista, daquilo que ele gostava, daquilo que ele achava muito importante, o mais importante. Sabe? E o que aconteceu por causa disso? Em determinado momento da sua vida ele ficou confuso. Quando ele foi preso, ele ficou confuso, porque aquela visão que tinha no coração, de que aquele era o Cordeiro de Deus, que aquele era o Filho de Deus, agora já estava confuso na vida dele, porque João, ele continuou pregando uma mensagem, dura mensagem da lei. Eis que o machado está posto à raiz das árvores, raça de víboras. E começava a falar isso, e pregava isso, e uma multidão vinha até ele para ser batizado, e ele se empolgava com aquilo, e aquela era a mensagem, e agora o próprio Filho de Deus veio, e qual era a expectativa dele? Que Jesus continuasse pregando a mesma mensagem. Mas não, Jesus começou a pregar uma mensagem diferente, porque Jesus estava exatamente transicionando João, que era o último profeta do Antigo Testamento, e iniciando uma nova era do favor, da graça, da bondade de Deus. Ele disse lá na sinagoga em Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, parafraseando Isaías 61, pelo que o Senhor me ungiu, para trazer libertação, para trazer óleo de alegria, para trazer cântico, para trazer renovo no meio das pessoas. E dizia: esse é o ano aceitável do Senhor. Ele estava inaugurando o período aceitável da graça, do poder de Deus, da bênção do Senhor. E João não conseguiu entender. Qual o problema? O problema é que muitos de nós hoje ainda continuam querendo se relacionar com Deus nos seus merecimentos, na mensagem antiga. E assim como João, nós estamos colocando os pontos errados naquilo que o Senhor está escrevendo. Pontos errados naquilo que o Senhor está escrevendo. E João começou a ficar confuso. Será que é ele mesmo? Porque a mensagem está diferente? Eu sei o que eu estou falando, mas ele está dizendo diferente. Mas ele disse assim: eu vi e testifico que aquele ali é o quê? O Filho de Deus. Mas se o Filho de Deus está falando uma coisa e eu estou falando outra, no mínimo ele devia se mancar, em vez de botar um ponto parágrafo aí e continuar seguindo Jesus, porque afinal de contas quem estava falando era o Filho de Deus, que era maior do que ele. Olha só o que aconteceu. Mateus 11, 2 e seguinte diz assim: João ouviu da prisão, ou melhor, vamos falar como está escrito aqui nessa versão. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele ouviu que Jesus estava fazendo uma coisa diferente daquilo que ele estava fazendo. Ele enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Mas ele não tinha dito que era o Cordeiro de Deus. Agora ele já não tinha tanta certeza assim.
Olha o poder dos pontos que nós colocamos na história que Deus está escrevendo. Versículo 3: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Essa é a pergunta que os discípulos de João fizeram para Jesus. E Jesus respondeu assim: voltem lá e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O versículo 5 diz assim, olha só, vamos ver junto aqui? Vamos lá? Jesus não respondeu, diz para ele que sou eu, que aliás é o nome de Deus, eu sou, Mas ele diz assim, vai lá e diz para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Sabe, a mensagem da lei, no Velho Testamento, em raros momentos, você viu um cego enxergar, se é que viu, aleijados andarem, leprosos sendo purificados, surdos ouvindo e mortos ressuscitando. Um caso ou outro, uma situação ou outra. Mas agora Jesus veio, cheio da graça, cheio da verdade, cheio do poder, cheio da unção. E agora isso na vida de Jesus era simplesmente a vida dele. Ele passava no meio de uma multidão e um cego enxergava, um surdo ouvia, um aleijado começava a andar. E ele mandou, diz lá para João, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Diz para ele, fala para ele. Sabe, tem gente que ainda fica em dúvida da época da graça, do favor de Deus, da bondade de Deus. Esse é o tempo do favor, é o tempo do milagre. Sabe por que esses milagres não acontecem ainda hoje? Vai dizer assim, porque aquela igreja, porque aquela pregação, porque não sei o que. Não acontece porque a gente não consegue acreditar no mover atual do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, na presente verdade. A presente verdade é o tempo do favor de Deus. E sabe, a gente não desfruta disso. João acabou na cadeia, porque ele meteu um pontozão, parágrafo lá e quis mudar de assunto. Enquanto o assunto de Deus era um, o assunto dele continuava sendo raça de víbora, gente ruim, miserável. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Olha como é que a última frase termina aqui, bota o versículo 5. Olha só como termina aqui, coisa interessante. E o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Evangelho é boas novas, está sendo pregado aos pobres. O que João estava pregando não eram as boas novas, eram as antigas novas não dá, né? Mas era a antiga mensagem. Agora Jesus vinha com as boas novas. E o que as boas novas traz? O que o Evangelho traz? O Evangelho traz cegos vendo, o Evangelho traz aleijados andando, o Evangelho traz leprosos sendo purificados, os surdos estão ouvindo. Isso não é poder do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Esse é o poder de Deus para a salvação. E sumiu. Mas esse é o poder de Deus para fazer aparecer também de novo aqui. Esse é o poder de Deus, os mortos são ressuscitados e o Evangelho está sendo pregado para os pobres. O cego, o surdo, o aleijado, o morto e o pobre. Continua pobre? Está entendendo como não tem lógica? E sabe, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com fé, com confiança em Deus. É isso que traz prosperidade para a vida, e esse é o Evangelho. É o Evangelho que cuida de tudo isso, que faz tudo isso. E João estava, na linguagem da galera, estava bolado. Não conseguia compreender, não conseguia entender. E Jesus precisou mostrar essas coisas todas. E no versículo 6 ele diz assim: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quer ser feliz? Não se escandalize no poder do Evangelho de Cristo, porque é esse Evangelho que precisa ser pregado, é esse Evangelho que continua fazendo milagre, fazendo coisas extraordinárias. E quando esse Evangelho chega para nós, não podemos simplesmente colocar vírgulas, colocar pontos. Mas assim não, eu não quero assim, não, eu prefiro daquele outro jeito. Você está fazendo com que a história linda que Deus está escrevendo na sua vida, seja ela toda comprometida. E João ele foi além disso.
Além desse ponto parágrafo, ele meteu na vida dele um ponto final. Por quê? Porque ele estava preso à sua religião, ele estava preso à sua pregação, à sua mensagem. E a mensagem dele era dura. Marcos capítulo 6, versículo 18 diz assim: porquanto João dizia para Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Tem alguma coisa de errado com isso? Não. De fato é pecado, é adultério, mas essa é a mensagem dura da lei. Quando Jesus foi deparado com uma mulher pega no próprio adultério, ele não absolveu ela do pecado, mas ela disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira. Ninguém atirou. Então vai, não peques mais. Sabe, Jesus veio trazer salvação, e não condenação. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se dependesse de João, todo mundo seria condenado. Ou se comportava bem e cumpria tudo, ou seria condenado. Irmão, a mensagem mudou. Por quê? Porque Jesus veio e diz assim: felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Jesus veio e cumpriu o que nós não conseguimos cumprir. E hoje, pela fé, nós somos justos aos olhos de Deus. Porque Jesus fez, eu recebo no lugar dele. A justiça de Cristo veio sobre mim, e a minha iniquidade e o meu pecado foram colocados sobre ele. Você devia estar pulando de alegria, sabe? Porque o refrigério da tua vida é saber que Jesus carregou na cruz todos os seus problemas. Mas João meteu um ponto final lá, meteu o dedão na cara de Herodes e disse: você não pode viver com essa mulher. Mas ele vivia. Versículo 19 diz assim: assim Herodias o odiava. Herodes tinha medo de João, porque João era duro e falava na frente. Mas a mulher odiava ele e ficava esperando uma oportunidade para matar ele. Só que ela não podia fazer isso, porque o poder estava na mão de Herodes. Mas um dia, no meio de uma situação, no meio de uma festa, João estava lá no cárcere, ela enrolou Herodes, criou uma situação e uma narrativa. Ele ficou tão feliz que disse assim: metade do teu reino, do meu reino eu dou para você, pode pedir o que você quiser. Eu quero a cabeça de João. E João podia ter seguido a Jesus, irmão. João não precisava interromper o ministério dele precocemente. Simplesmente ele precisava entender que a mensagem dele foi até ali, mas a partir de agora a mensagem do Cristo, Filho do Deus vivo. E seguir Jesus. Sabe, o nosso desafio nas cartas que Deus quer escrever através de nós é seguir a presente verdade, é seguir a verdade, o ensino do Evangelho, do poder de Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Nós não estamos aqui para acusar quem quer que seja, não estamos aqui para condenar quem quer que seja. O próprio pecado condena, o próprio pecado traz as consequências de quem está vivendo debaixo do pecado. A mensagem que nós temos para pegar é a mensagem do amor, do perdão e da graça de Deus. E a pessoa que passa pelo esse momento, por essa dificuldade, por essa crise, pelo pecado, pela desistência, pelo desânimo, a vontade delas é sempre colocar uma vírgula, colocar um ponto, parágrafo, e de repente colocar um ponto final. Porque não consegue mais, porque não aguenta mais, porque não faz mais. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer restaurar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus quer restaurar. Sabe, e João perdeu a cabeça quando ele podia continuar o ministério dele ao lado de Jesus. João capítulo 3, versículo 29 diz assim: a noiva pertence, João diz isso, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não precisava necessariamente diminuir, a mensagem dele podia diminuir e ele podia seguir Jesus. Sabe, ele deveria seguir o noivo e não tentar fazer uma carreira solo. Seguir o noivo. Sabe, é muito importante a gente compreender que na nossa história Deus está escrevendo algo maravilhoso e às vezes nós estamos pontuando esse algo maravilhoso da maneira como a gente quer. E nós somos guiados, embora a gente não perceba isso, por filosofias, por ideologias. Nós somos guiados por opiniões, por histórias, narrativas, seja lá da comunidade, seja da elite, seja da classe A, seja das pessoas que estão no mercado, influencers,
Nós somos influenciados e sempre nós tomamos as nossas decisões e baseamos aquilo que fazemos em cima daquilo que nós ouvimos e da convivência que nós temos. Então o que acontece? Deus vai deixar de escrever a história dele? Não, a história dele continua sendo escrita. Agora a grande questão é que nós ficamos colocando vírgulas e pontos toda hora, porque eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo, porque eu estou desanimado, porque não dá para viver assim, eu dou isso, eu estou... Não, querido, você está inimigo, está inutilizando o poder de Deus na sua vida. Oh, Jesus! Eu oro de novo, Pai, traz espírito de sabedoria, de revelação no nosso coração. Faz com que nós possamos entender qual é a Tua boa, perfeita vontade aqui nessa terra, aleluia. Sabe, lá no Antigo Testamento tem uma geração inteira que preferiu o ponto final. Simplesmente preferiu o ponto final. E eu quero dizer, você pode escolher que ponto você usa na sua história. Muita gente quer ser autor da sua própria história. A minha história sou eu mesmo que escrevo. Ok, escreve e seja responsável também pelo final. Agora, quando você segue a Jesus, você está reconhecendo que Ele é o autor e você é o coautor. Se é que é tanto, mas você é no máximo o coautor dessa história. Deus escreveu uma história para Israel, de tirá-lo do Egito, porque uma promessa foi feita a Abraão, tirá-lo do Egito e levá-los à terra da promessa, a terra prometida. Deus escolheu Josué para ser o líder dessa jornada, que ele mesmo escreveu, e Josué é uma figura de Cristo, é o nome, Yeshua. Assim como Josué levou o povo para a terra da promessa, Jesus nos leva para a terra do descanso, que é a terra prometida, que nós vamos desfrutar com Ele. Mas quando o povo chegou na beira da porta, na hora de entrar na terra da promessa, ele resolveu, eles tiveram uma ideia brilhante, de mandar alguns espiões para verificar a terra. Quando você lê essa versão da história, no livro de Números, no capítulo 13, a impressão que dá é que Deus mandou fazer isso. Mas quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, você vai perceber que o povo pediu para poder ir olhar a terra. O povo queria ver. Algo que parece tão normal. Eu só vou acreditar se eu ver. É a unção e a vida de Tomé, mas que se manifesta na vida de pessoas que são incrédulas. Deus fez uma promessa, mas você só acredita na promessa quando você vê ela se cumprir na sua vida. Mas aí ela não é uma promessa. E eu ouso dizer que ela nunca vai se cumprir na sua vida. Olha o texto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 22. Diz assim: vocês todos eles, vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente para espiar a região, para que nos indiquem por qual... Pode ler. Deus tinha um plano, estava escrito, mas eles queriam a opinião de homens. Vamos mandar gente na frente. Essas pessoas que vão na frente, eles vão dizer para nós o caminho. E Deus? Que Deus? Meteram um ponto ali e começaram eles mesmos a escrever a história deles. Não precisa de Deus, nós precisamos ver se a gente consegue, ver se a gente tem poder, ver se a gente tem força. Irmão, nós somos crentes. Quem esteve aqui ontem eu falei sobre isso, nós somos crentes. Ou você é crente, acredita no poder de Deus, ou você é uma outra coisa qualquer. Talvez não seja crente, precisa aceitar Jesus hoje. Agora, aquele que recebe Jesus, até Jesus como Senhor e Salvador, a gente precisa acreditar no sobrenatural. Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Entenda, o que o povo estava fazendo ali é uma coisa que para nós seria muito cabível. Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma conta, vamos ver se a gente tem condição, vamos ver se o nosso exército é grande o suficiente, vamos ver se dá para fazer, vamos ver se a gente consegue, vamos mandar gente na frente para olhar a terra. Eu sei, Deus prometeu, mas é melhor a gente ser prudente, colocar o pé no chão e ver se vai conseguir. Meteram um ponto parágrafo e começaram eles mesmos a escrever a história deles. Não importa o caminho que Deus escolheu, importa o caminho que nós queremos seguir. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Números capítulo 13, versículos 27 e 28 diz assim: e deram o seguinte relatório. Agora na volta, né? Eu estou encurtando o texto por causa do tempo. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Eles pediram, mas agora é Moisés.
onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos da terra, e trouxeram um grande cacho de uva carregado por 2. Mas o povo que lá vive, mais, diga mais. Deus fez uma promessa na minha vida extraordinária, mas Deus me deu algo para fazer, mas eu tenho uma missão para cumprir, mas esse mais, vírgula. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Nós vimos lá também os descendentes de Enaque, dos gigantes. Então ali tinha todos os argumentos naturais para que, além daquela vírgula, fosse dado um ponto final naquela história. O versículo 30 diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb estava confiando em quê? Na promessa. A promessa que Deus havia feito, ele confiava unicamente na promessa. Se Deus fez, ele vai cumprir. O mesmo Deus, digo o mesmo Deus, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez chover pão do céu, o mesmo Deus que trouxe codornizes, o mesmo Deus que 2 vezes fez sair água da rocha, o mesmo Deus que fez todas essas coisas, o mesmo Deus que nos deu vitória, é o mesmo Deus que nos vai dar a terra. Mas tem muita gente no meio da igreja, talvez por isso Jesus tenha dito: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Que continua querendo colocar ponto, porque quer escrever a sua história, ou está baseando a história da sua vida na experiência de outras pessoas, na filosofia, nas ideologias políticas, sei lá, sociais, filosóficas, que as outras pessoas e todo mundo seguia debaixo de um parâmetro desse. Nós somos crentes, nós nos guiamos e somos guiados debaixo do parâmetro da palavra de Deus. É isso que faz diferença. Porque cantar que venha o teu reino, não existe o reino de Deus vindo a essa terra sem que a vontade dele seja feita. O reino não vem sobre a sua vida se a vontade de Deus não foi feita na sua vida. Então ele está escrevendo. Não coloca ponto para interromper. Ou coloca. Você pode? Claro que pode. Eu já disse para você, o cristianismo é um relacionamento. Deus não obriga ninguém para o céu. Ele quer que todos sejam salvos, mas ele não obriga ninguém a ir. Então você pode botar o ponto, você pode botar a vírgula, você pode fazer o que você quiser, e depois arque com as consequências. Olha só o que aconteceu. O versículo 31 diz assim: mas os homens, povo, os homens que tinham ido com eles, os outros 10, disseram assim: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Pior do que isso, eles ainda espalharam essa notícia, esse relatório negativo acerca da terra e acerca da promessa. Tem gente, Jesus fala isso de fariseu, né? Tem gente que não entra e nem permite que os outros entrem. Tem gente que não quer, mas o único trabalho dessas pessoas é fazer com que outras pessoas também não desfrutem e não aproveitem. Não seja guiado por essas pessoas. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, e todos os que vimos lá são de grande estatura. Sabe, ali o povo estava seguindo, sabe quem? Os líderes, aqueles caras que foram para lá, que a gente nunca sabe o nome deles, a não ser de Josué e de Caleb, porque ninguém se lembra de derrotado. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Aqueles caras começaram muito bem, mas terminaram muito mal. João começou muito bem, mas oscilou no meio do caminho. Paulo começou muito mal, mas terminou muito bem. Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Jacó começou muito mal, mas terminou... Como é que é seu nome? 3 ou 4 se colocaram assim nessa posição. Eu não quero saber como você começou, mas o que Deus quer fazer é continuar escrevendo a sua história, de maneira que você possa terminar muito bem. Diz aleluia e dá um aplauso ao Senhor Jesus.
Aquele povo colocou um ponto final. Olha a ousadia de alguém colocar um ponto final na história que Deus está escrevendo. O resultado disso é que o ponto final não foi na história de Deus, foi na vida deles. Números 14, 23 diz assim: nenhum deles, Deus está dizendo, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém. Olha o que Deus está dizendo, nenhum. Depois ele diz, ninguém que me tratou com desprezo. Gente, o que é isso? Olha a responsabilidade que nós temos quando nós fazemos uma pontuação errada. Ele está dizendo, é um mistério que toda hora some, deixa o texto lá. Sabe, ele está dizendo ali que nenhum daqueles que trataram ele com desprezo. O que é o desprezar a Deus? Vou dizer para você, não acreditar na promessa, despreza a Deus. E ele está dizendo ali, nenhum que me tratou com desprezo vai nem ver a terra. E a gente sabe que aquela geração inteira morreu sem ver a terra, sabe? Não despreza a Deus naquilo que ele está escrevendo. Eu sei que às vezes as suas filosofias, aquilo que você tem, o seu conhecimento, a sua experiência. Hoje, por exemplo, as universidades, elas são uma bênção, mas elas são perigosíssimas. Porque as ideologias que são ensinadas, gente, eu vim de lá, eu trabalho em uma, que é a maior do Brasil. As ideologias que são ensinadas, elas são terríveis, elas fazem a mente, a cabeça das pessoas. Com ideologias, com filosofias. Os primeiros períodos de qualquer faculdade se ensina muito mais a respeito desse tipo de coisa do que necessariamente do curso que está se tratando. Porque há um interesse maligno em colocar véu na cabeça das pessoas. A gente acorda. Existem narrativas de todas as formas, de todos os fatos, de todas as maneiras. Isso só coloca um contra o outro. Esse tipo de coisa não é de Deus. E quando a gente traz a palavra de Deus, que os cegos vêm, vem coisa nenhuma, isso é conversa de crente. E estão desprezando, sumiu de novo. E estão desprezando aquilo que Deus está escrevendo. O Evangelho é sobrenatural, irmão, acredite nisso. Eu não posso fazer você acreditar, mas eu posso rogar, eu posso ensinar, eu posso pregar. Oh meu Deus, dá força para nós, sabe? Creia que o Evangelho é sobrenatural, ele muda pessoas de maneira sobrenatural. Jesus. Ninguém que me tratou com desprezo vai ver, mas, aí é Deus que colocou uma vírgula, diga mas, o versículo 24 está ali, ó. Bom, deixa. Mas, vírgula, ao meu servo Caleb, esse sim, ele tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Os meus descendentes herdarão a terra. É isso que eu falo sobre os meus filhos, é que eu falo sobre a minha família, e é o que eu estou pregando sobre a igreja. Nós vamos herdar a terra, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós reinemos em vida. Romanos 5,17 nos ensina como reinar em vida. Eu ensinei isso nas quintas-feiras. Você precisa vir no culto quinta-feira, quem não vem? Deus nos fez para reinar em vida. Como é que reina em vida? Pela abundância da graça e pelo dom da justiça. Quando você entende a sua posição, você está muito acima de principado, potestade, poder. Você ora com autoridade, porque você está falando frente a frente com o seu Pai. Você não é um pobre miserável pedindo misericórdia. Você é um salvo, é um filho, é um abençoado. Você é favorecido. É assim que você vive. A sua carreira começa no final. Qual é o final? É uma obra consumada na cruz. E aí você começa a sua carreira como mais do que vencedor, e você vai vencer. Não, você já é um vencedor. Deus já escreveu o final da história. Por quê? Pergunta, me ajuda aí. Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Você quer botar um ponto? Por quê? Quer botar um ponto na história que Deus está escrevendo? Volto a dizer, você tem todo o direito de fazer. Você pode, a vida é minha, mais ou menos, mas ok, você tem todo o direito.
Se você vive porque Deus deu vida, então pertence a Ele. Ele disse assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É tudo dele, mas tudo bem. Você tem a falsa impressão de que um ser que vive 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, ele é dono do seu nariz. Tudo bem, ok. Então você pode fazer com a sua vida o que você quiser. Mas se você é crente, além de você ter sido criado por Deus, agora você foi redimido por Ele, ou seja, foi comprado de volta por Jesus, e agora Ele tem duplo direito sobre a sua vida. A sua vida não pertence a você mesmo. Ainda assim, Ele permite que você coloque vírgulas e pontos. A minha oração é que você não faça isso. Deixa ele escrever a história que ele começou a escrever sobre você. Caleb ficou velhinho com 85 anos. Eu gosto muito disso. Gosto disso quando eu penso que às vezes eu trabalho de domingo a domingo, eu prego a reunião, estudo bíblico, é aqui, é ali. Ele está cansado? Não, eu estou forte, eu estou firme, porque eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. E tem crente que faz uma coisinha ou outra e quer botar vírgula, pô, eu estou muito cansado, eu estou desanimado, não aguento mais, eu quero entregar a célula, eu não quero mais trabalhar com isso. Ah, não dá, essa igreja... É o pastor Luiz é desorganizado, essa igreja está muito desorganizada. O Leal não está aqui, é você mesmo, então eu tenho que escolher alguém aqui. Então está desorganizado, isso aqui é bagunça, não dá, eu não consigo conviver com isso, meu Deus, eu estou escrevendo uma história. E a história de Deus, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba, ela é escrita no meio do caos. E é aí que você vai reconhecer o verdadeiro poder de Deus na sua vida. Aleluia. Deus levantou uma nova geração que entrou e conquistou aquela terra. E Caleb, aos 85 anos, ele escolheu o pior lugar que tinha, lá no monte. Em Hebron, ele disse assim, eu quero aquele monte lá. E Deus disse assim, isso, eu gosto disso. Sabe o que tinha naquele monte? Os filhos dos gigantes. E ele assim, eu estou pronto para lutar. O Senhor que me trouxe até aqui, Ele vai me dar vitória, porque Ele me prometeu. Sabe, Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz exatamente isso. Eu retenho com firmeza a confissão da minha esperança, porque aquele que me prometeu, Ele é fiel. Você pode ser fraco, mas aquele que fez a promessa é forte. E eu tenho uma novidade para você: o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, e Ele faz de você forte. A única pessoa que diz que você é fraco é você mesmo, ou é o diabo falando a seu respeito. Deus não faz isso. Quando Deus encontrou Gideão lá, malhando trigo no lagar, escondido, fora do lugar, Ele olha para Gideão e diz assim, varão valente, eu estou levantando você nessa tua força, vai nessa tua força e liberta o meu povo dos midianitas. Gideão era qualquer coisa, menos um varão valente, era um covarde, escondido. Mas Deus olhou para ele e falou assim, você é um varão valente. Eu estou dizendo para você, nós estamos diante de uma igreja valente, sabe? Às vezes a gente olha para nós mesmos e vê sua fraqueza, mas quando Deus olha para você, Ele vê homens e mulheres de força, de garra, cheios do Espírito Santo. Ele quer continuar só a escrever essa história, e essa história precisa ser escrita. Só permita que Ele escreva essa história linda que Ele está falando a seu respeito. Não coloca ponto, não coloca vírgula, não faz nada disso não. Deus é maior para cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabe, Paulo usou num determinado momento da vida dele, o ponto parágrafo. Paulo é uma história extraordinária, sabe? 1 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim, a mim, Paulo diz isso, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Olha só, estou dizendo para você, Paulo era um fariseu perseguidor da igreja. Ele dizia que ele era insolente, ele dizia que ele era blasfemo, ele dizia que ele era perseguidor, mas ele dizia assim, eu fiz isso na minha ignorância e na minha incredulidade. Duas coisas, fala ignorância, fala incredulidade. Hoje você está tendo revelação disso. Você não pode mais dizer que está fazendo na sua ignorância. Se você está colocando um ponto, você está colocando porque você quer. Mas muitas das vezes o ponto que você coloca ali para parar, para mudar o assunto, para colocar um ponto final... Sabe como é que as pessoas botam um ponto final numa história na igreja? Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pois não, irmão. Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou. Aí pega a caneta e dá a responsabilidade para Deus de algo que ela mesma está resolvendo. E o que eu posso dizer? Se Deus falou,
Mas tem gente colocando palavras na boca de Deus. É incrédulo. É incredulidade, porque ele não é ignorante. Ele sabe, ele tem um conhecimento. O problema é que ele não consegue acreditar, ele não consegue crer, ele não consegue olhar e ver o poder de Deus e ver o mover de Deus. Ele não consegue sentir no seu espírito que Deus está fazendo alguma coisa extraordinária, fazendo alguma coisa grande, alguma coisa poderosa. Ele não consegue entender que ele tem a oportunidade de fazer parte disso. Irmão, tu tem a oportunidade de fazer parte da maior história de todas as histórias que existem nessa terra. Nós somos a geração mais privilegiada que já viveu nessa terra. O menor de nós é maior do que o maior dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Não é porque a gente é grande nem fortão, é porque a mensagem que Ele nos deu é uma mensagem de vida, de esperança, é uma mensagem de mudança, de transformação e de restauração. Oh meu Deus, quase deu vontade de dançar, mas eu não vou fazer isso não, porque tu vai ficar rindo, eu não sou bobo, né? Sabe, é uma mensagem de restauração. Que era o problema de João? João dizia assim: olha, Deus está pegando o machado e vai cortar suas pernas. Vocês são raça de víbora, serpente. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Só que agora Deus está dizendo diferente. Ele diz assim: nunca mais eu vou ficar irado com vocês. Dos seus pecados e das suas iniquidades, não. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que vem o reino. Nós temos a mensagem da salvação e não a mensagem do castigo, da lei, nem da punição. Deus fez em Cristo. Eu preciso amar a Deus, sim, porque Ele te amou primeiro. Eu preciso amar o meu próximo. Esses são os 2 mandamentos da nova aliança, né? Porque Jesus amou você primeiro. E assim como Ele me amou, eu preciso amar. Se fizer essas 2 coisas, tu já cumpriu a lei, que ninguém no Antigo Testamento conseguiu cumprir. Cumpre só no amor, numa palavra. Diz amém? E nem você precisa fazer força para isso, porque é o próprio Senhor que muda você de dentro para fora. Se esforçar para alguma coisa é a mensagem de João. Ser mudado e ser transformado pelo poder de Deus é a mensagem do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Diz amém. Então Paulo, ele dizia: eu era incrédulo, contudo, meteu uma vírgula ali, disse assim: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ele meteu um ponto parágrafo e disse: agora a minha vida será diferente. E o que aconteceu? Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele que falava contra agora passou a ser um pregador daquela mensagem, daquela história, simplesmente porque ele teve um encontro transformador com Jesus. E agora ele permitiu que na sua própria vida uma nova escrita, uma nova carta pudesse ser escrita, uma nova história pudesse ser escrita. A história dele foi refeita e ele experimentou um recomeço. Vou dizer uma coisa para você: eu não gosto de correr. Eu tenho que fazer um exame de esteira lá, de teste de esforço. Estava dando graças a Deus que eu tinha perdido o pedido médico, achei. Porque eu não gosto de correr. Eu faço esteira todo dia, irmão. Vou para academia todo dia. Mas não gosto de correr. Andar. Eu não gosto de correr nem para atravessar a rua. Não espero o sinal fechar. Vem não. Sabia que você está numa corrida? Todos nós estamos. Essa corrida não tem jeito. 1 Coríntios diz assim, capítulo 9, versículos 24, é o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, diga comigo, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então Paulo diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Todo mundo está nessa corrida, e essa corrida
é a grande corrida da vida, que não importa, na verdade, quem vai chegar primeiro, mas é preciso chegar no final. Quem chega no final recebe o prêmio da soberana vocação. A bondade de Deus é tão grande que aquele que não consegue chegar, ele só não vai ganhar o prêmio. Ele vai para o céu, mas ele não vai ter o prêmio. Agora, eu estou correndo para conseguir ganhar o prêmio que Deus prometeu para mim. Eu não quero botar um ponto final nessa história. Eu não quero que a minha história pare aqui, termine aqui. Eu quero que a minha história possa continuar, mas continuar a ser escrita pelo dedo de Deus na minha vida. Nós somos cartas vivas. E dependendo da pontuação que a gente faz, João oscilou. Aquele povo lá que estava plantando a terra da promessa, colocou um ponto final, e uma geração inteira morreu. Mas a terra foi conquistada. E nós estamos hoje diante de uma oportunidade novamente, de seguir uma mensagem de vida, de esperança, de transformação, de entendermos quem nós somos em Cristo Jesus, filhos, amados, justificados, com a possibilidade de reinar em vida sobre as circunstâncias. Pastor, o senhor não sabe das minhas circunstâncias? Não sei, é verdade. Mas o que eu estou tentando dizer para você aqui é apresentar para você quem é o meu Deus. É um Deus que está acima de toda circunstância, que muda a sua história, que muda a sua vida e que quer escrever um final feliz nessa jornada. Sabe, às vezes, vocês devem conhecer, o apóstolo Joel sempre dizia assim, sabe, Deus, ele mostra para você o começo e ele mostra para você o final, mas o meio da história ele não conta, porque se ele contar, você desiste. Então ele disse para o povo, eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês na terra da promessa. Mas não falou nada para eles de gigante, cidades fortificadas. O que ele falou foi assim, eu estou prometendo, eu vou cumprir. E o que vocês precisam fazer é acreditar em mim. Tem alguém que acredita aqui? Diga, eu creio. Levanta a mão direita comigo e diz assim, Pai, continua escrevendo a tua história na minha vida. Jesus é o autor, é o ator principal. Eu sou coadjuvante nessa história. Me faz um figurante importante, que ele reine e eu possa reinar com ele. Diz amém. Fica de pé em nome de Jesus.